pessoal, bem-vindo ao nosso canal Latitude 10. Eu me chamo Luciano, sou professor de Geografia. Hoje nós estamos aqui seguindo aquela nossa série sobre a história regional de Rondônia e vamos agora entrar no século XVIII e vamos falar um pouquinho do século XVIII, o que aconteceu, quais foram os principais acontecimentos deste século que contribuíram para a territorialização, para o processo de ocupação da coroa portuguesa sobre o território que hoje conhecemos como Estado de Rondônia. Quero deixar de antemão que esse século, o século XVIII, nós vamos dividir ele aqui em dois vídeos diferentes, um até 1751, 752 e o outro nesse período adiante até o ano de 1900, tá bom? Então, nós vamos ter aí essa divisão para facilitar o entendimento, porque é muita coisa que acontece no século XVIII, a gente precisa entender melhor. Antes da gente começar, inscreva-se aqui no canal, tá? Contribua com o nosso trabalho de levar a história de Rondônia até você aí que está assistindo. Então vamos lá. Aquela coisinha básica, o nosso mapinha de Rondônia, aliás, o mapinha do Brasil, né? Aqui para a gente entender os contextos, o que vai acontecendo. Nós falamos no encontro passado sobre a corrida pelo ouro, a corrida buscando as riquezas, as drogas do sertão, ainda não haviam encontrado ouro. A coroa portuguesa demora muito para encontrar o ouro em território que hoje conhecemos como Brasil. Isso acontece no ano de 1708, quando encontra-se os primeiros minas de ouro na região que hoje conhecemos como Minas Gerais, o estado de Minas Gerais. Foi o primeiro ponto onde se tem historicamente o encontro do ouro. Esse encontro do ouro ele veio acompanhado da Guerra dos Emboabas. Os bandeirantes, os paulistas que ali estavam, luso-brasileiros que encontraram esse ouro em Minas Gerais, não queriam de modo algum passar essa riqueza para as mãos de Portugal, para as mãos da coroa. Portugal, por sua vez, em um conflito, tá? Em um conflito com esses paulistas, que ficou conhecido como a Guerra dos Emboabas, Portugal vence e expulsa esses paulistas daqui. Esses paulistas vão para o interior, que hoje conhecemos como os estados de Goiás, tá? E Mato Grosso. Nessa região eles vão para os sertões. Ao chegar nos sertões, olha que interessante, Pascoal Moreira Cabral descobre ouro em Cuiabá, tá? Ele descobre o ouro em Cuiabá em 1718, 10 anos ali depois desse ocorrido da Guerra dos Emboabas. Então, em 1718 se descobre o ouro em Cuiabá e aí, uma corrida pelo ouro nessa região do Centro-Oeste, que hoje conhecemos como Centro-Oeste brasileiro. E essa corrida pelo ouro culmina, é claro, com o crescimento desordenado da região, acúmulo de pessoas chegando e mais pessoas, conflito com indígenas, conflito territorial e, claro, as tensões aumentando entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, já que esse território pertencia, grande parte desse território pertencia à Espanha e não a Portugal, lá pelo Tratado de Tordesilhas. E aí Portugal já visando, Portugal estava sempre visando dentro das terras de sua colônia a expansão desse território, não mais se delimitando ali por Tordesilhas. E aí em 1722, Francisco de Melo Palheta foi incumbido da tarefa de navegar, fazer uma expedição científica pelo Rio Madeira. Essa expedição científica do Rio Madeira, ela tinha como objetivo verificar se haviam riquezas na região. Verificando se haviam riquezas na região, Francisco de Melo Palheta, além disso, chegou até as colônias, onde já haviam aldeamentos, assentamentos, de Santa Cruz e Carrubava, vamos dizer assim, em espanhol, Carrubava, na margem do rio Mamoré, já onde hoje conhecemos como a Bolívia. Ele encontrou então os espanhóis aldeados nessa região e, num gesto até de ousadia, falou: olha, não vá para o Guaporé porque ali são possessões portuguesas. Então, Francisco de Melo Palheta comanda essa expedição científica pelo Rio Madeira, além de tudo isso, intimidando os espanhóis que tentavam ali se aproximar dessa região. Portugal já tinha aí um domínio muito grande na navegação nos rios da Amazônia, já possuía muito conhecimento, muita carta náutica até mesmo dessas navegações, então já tinha um controle maior desses rios, tá? E outra coisa importante,
Francisco de Melo Paleta é o mesmo camarada que foi responsável, olha só a curiosidade, de trazer o café da Guiana, tá, para o Brasil. O café foi introduzido no Brasil por esse camarada aí. Além dele navegar pelo Rio Madeira, ele também batizou o Rio Madeira com esse nome, porque os indígenas da região, principalmente os caripunas, eles chamavam Rio Madeira de Rio do Amor, tá? Então o Rio Madeira era chamado pelos indígenas da região de Rio do Amor. Passado mais um tempo, em 1728, olha só, João Sampaio e Manuel Fernandes fundam a primeira missão religiosa aqui no Rio Madeira, onde hoje temos a cidade de Porto Velho, as proximidades ali da cidade de Porto Velho, no Salto Grande do Rio Madeira, que depois foi chamado de Salto Grande de Santo Antônio do Rio Madeira. E essa missão ela foi retirada dessa região, ela foi totalmente destruída pelos índios Mura, ou Murá também pode ser chamado assim, que atacam essa missão em 1740, eles ali revoltados por terem sido enganados por alguns portugueses, se revoltam e destroem esse aldeamento missionário que tinha ali às margens do Rio Madeira. Esses indígenas, eles eram bem conhecidos na região como índios muito ferozes, índios muito hostis, então atrapalhava muito a entrada de pessoas pelos rios amazônicos na nossa região amazônica. E aí, em 1734, olha só, nós temos um marco importante aqui quando falamos da história de Rondônia, da Amazônia como um todo. Porque, olha, os irmãos Fernando e Arthur Paz de Barros descobrem ouro nas proximidades do Rio Guaporé, no Rio Galera ali, e no Rio Guaporé e Mamoré, nesse vale desses rios. Eles descobrem ouro e imediatamente começa uma corrida ensandecida pelo ouro nessa região. Vale lembrar que esse ouro ele acabou muito rápido, dadas as técnicas de retirada do ouro, que eram técnicas ainda muito rudimentares, já que a região não facilitava a entrada de maquinários, a entrada de tecnologias, mesmo tecnologias da época que facilitassem essa extração. Então, muito ouro foi perdido nesse processo. E, claro, as condições de trabalho, que eram insalubres, muito caras, mesmo usando mão de obra escrava, tá? Em 1742, nesse intervalo aqui entre 1734 e 1742, a coroa portuguesa proíbe a vinda de pessoas para a região do Guaporé para extrair ouro, para evitar o contrabando do ouro com a Espanha. Então, nesse período que se descobre o ouro no Guaporé, Portugal fala, olha, não pode vir ninguém para essa região, não pode ir ninguém e está proibidas as navegações no Rio Guaporé, no Mamoré e no Rio Madeira. Portugal, então, proíbe que qualquer pessoa circule por esses rios. E aí, em 1742, Manuel Félix de Lima, um comerciante que ficou falido por essas ações de proibição de vinda de pessoas para o Guaporé, e ele que tinha ali montado todo o seu comércio em volta disso, ele e outros mineradores resolveram desobedecer às ordens da coroa e desceram o rio Guaporé até o rio Mamoré, o rio Madeira, o rio Amazonas, até chegar em Belém do Pará. Chegando em Belém do Pará, ele é preso, mas deixa um legado, inaugura uma nova rota comercial. Olha que interessante. Então, é inaugurado uma nova rota comercial para, por exemplo, o comércio entre esses rios. Então, Manuel Félix de Lima entra na história, mas ele, é claro, foi enviado a Portugal, foi preso e enviado a Portugal. E em 1748 temos a criação da Capitania do Mato Grosso. Portugal, percebendo a necessidade de organizar esse território, de fiscalizar as minas de ouro, traz para cá uma pessoa responsável para comandar esse território. Essa pessoa foi chamada de Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, o mesmo que dá nome hoje à cidade de Rolim de Moura, aqui no estado de Rondônia, e também uma vila na região do Guaporé, de Porto Rolim de Moura. Então, Rolim de Moura, Dom Antônio Rolim de Moura, foi o responsável de organizar esse território, essa nova capitania, desmembrando do estado de São Paulo. Dom Antônio Rolim de Moura imediatamente cria-se a capital dessa capitania em Vila Bela da Santíssima Trindade, cidade hoje, que é uma cidade no interior do Mato Grosso, tá? Depois essa capital foi transferida para Cuiabá por causa da queda na produção do ouro. Então, em 1748 tem a criação da capitania do Mato Grosso e, em seguida, nós temos a fundação da capital em Vila Bela da Santíssima Trindade. Em 1750, então, finalmente, vou deixar aqui a imagem para vocês,
é assinado o Tratado de Madrid, onde as duas potências, Portugal e Espanha, entram em acordo sobre as terras amazônicas. Fica ali uma certa indefinição entre os rios Javari e o Rio Madeira, uma linha nessa região, mas o resto entra-se num consenso de que Portugal tinha de fato a posse da região amazônica, então essa região pertencia aos portugueses. Em contrapartida, a colônia de Sacramento, tá? A colônia de Sacramento, aqui onde hoje conhecemos como o Uruguai, passaria às possessões da Espanha, tá? E aí, olha só, depois da década de 1750 ali para 1760, muita coisa acontece. A criação do estado do Grão-Pará, tá? E Maranhão. Essa criação do estado do Grão-Pará e Maranhão fortalece ainda mais a presença portuguesa na região. Fortalecendo essa presença portuguesa na região, o então Marquês de Pombal, né? Nós temos ali a doutrina pombalina nesse momento, e ele faz o quê? O Marquês de Pombal, ele expulsa os jesuítas da Amazônia em 1759, mas antes disso, tem a criação, tá, da Companhia Geral de Comércio, do Grão-Pará e Maranhão. Qual que era o objetivo dessa companhia? Era simplesmente facilitar a navegação e a comercialização entre Belém do Pará, tá? Belém do Pará e a região das minas do Vale do Guaporé. Claro que o custo de se navegar nessa região e inclusive os saltos, né, que os rios possuíam, as cachoeiras, dificultavam muito essa navegabilidade, tornava-se muito onerosa, muito cara. Então, foi uma tentativa de organizar, de ordenar o território amazônico. Então, o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas com a seguinte situação. Portugal estava tentando se desvencilhar ali da influência inglesa. Estava fazendo uma reforma política ampla e uma reforma ideológica. E Portugal, né, o Marquês de Pombal lá, vindo com as ideias iluministas, dizendo, olha, Estado e Igreja devem se separar, e com isso elimina-se, né, essas missões religiosas em suas colônias. Fato interessante sobre essa expulsão dos jesuítas que o Marquês de Pombal atribui é que a justificativa é que a Igreja, as missões, a Companhia de Jesus já estava se tornando muito mais poderosa do que o próprio Estado português dentro da Amazônia. Estava deixando de ser uma missão religiosa e sim uma missão política e econômica. Bom, isso foi um pouquinho do século XVIII, o século do ouro. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, do vídeo aula. Na próxima aula nós vamos continuar aqui no século XVIII, esse século do ouro, e nós vamos falar das fortalezas, as fortificações dentro da região que hoje compreende-se como Estado de Rondônia. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e não deixa de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like aí no vídeo. Dúvidas? Pode comentar aí que eu vou tentar responder todo mundo, tá bom? Até mais!